Bom, pessoal, a gente viu que a ideologia de gênero, a gente viu a ideologia de gênero como esse feminismo de terceira onda na nossa primeira aula. A gente viu que as pessoas querem que a gente desnature aquilo que nós somos, né? No feminismo, a gente viu brevemente, né, toda a história do feminismo, a primeira e a segunda onda. Viu também que ele traz realidades, né, sociais, ele está em todos os lugares. E ele tem determinados discursos, conversas, né, em mesa de podcast, em programa de auditório, né, que são repetidas com muita frequência. E essa conversa feminista, ela tem como mote muito a divulgação dos pecados. Então, Raniero Cantalamessa, ele diz pra gente o seguinte: hoje, a gente vive numa sociedade em que o vício é aplaudido como virtude e a virtude é denegrida, né, é esquecida como vício. Então, por exemplo, o que é uma virtude? A virtude da fidelidade. Só que você entra no seu carro, entra você e seu marido, vão para uma viagem e seus filhos atrás. Aí você liga no Gustavo Lima. Aí o Gustavo Lima é um cara que está em cima de um palco, olha a simbologia que tem aqui, em cima de um palco, sendo ovacionado por todo mundo, aplaudido por todo mundo. E ele tá cantando assim: voltei pra minha vida de solteiro. Eu tava sentindo falta da minha vida de orgia. É essa a música do Gustavo Lima. Aí depois ele canta, né? Estava ali, mas tinha outra mulher que eu queria, né? Ela era amiga da minha mulher. Então todas as músicas da nossa cultura pop, da nossa cultura atual, né? Da nossa cultura popular, elas têm como mote, muitas vezes, os vícios. Se não é o funk, é a ostentação, né? Se não é a luxúria do sertanejo universitário, é a ostentação do funk, é o desejo de prevalecer, né? É a sofrência, a mulher dominatrix, né? Que agora você vai pagar, agora você vai ver o que eu vou fazer com você. Então, essa nossa poesia atual, ela traz pra gente uma série de ensinamentos. A pornografia auditiva, né? A música que a gente escuta, e às vezes a gente tá aqui, eu já vi essa cena uma centena de vezes, entrar num carro de um casal amigo, um tá na frente dirigindo, o outro tá do lado, e eles estão lá, os dois juntos, os dois que juraram fidelidade, pra quem o adultério é uma coisa terrível, pra quem o amor é a coisa mais importante, né? Que existe até um desejo de formar uma família com bases sólidas, mas ouvindo, né, a celebração do adultério, da luxúria, da pornografia, da obscenidade, né? E isso é aplaudido no nosso mundo. Ah, ele é demais, ele voltou para a vida de sacanagem dele, perdão pela palavra, para a vida de orgia, para a esbórnia. Ah, que legal, bem feito para a mulher chata dele que estava em casa. Então essa construção que se dá por meio da música, da TV, da série, da novela, né? Ela faz com que o vício seja mais importante. Até a batida da música, quando a gente começa a escutar, parece assim, parece que a gente vai ganhando força, parece que a gente é invencível, que a gente é mais legal, né? Porque a batida, ela tem esse ritmo, tem a força de elevar os nossos ânimos ruins, né? E aí o que acontece? Os vícios são pregados na nossa sociedade como essa virtude. Então a gente senta ali na conversinha, na rodinha de intelectuais feministas, que é o pessoal lá do GNT, o pessoal do Encontro com Fátima Bernardes, ou mesmo nas discussões acadêmicas, às vezes mulheres mais inteligentes, mais estudadas, né? E se começa a conversar. Então, por exemplo, se dá, né, obviamente, ressalta-se a preguiça frente ao sacrifício. Então, eles criam uma determinada teoria. É importante que eu não seja culpada. É importante que eu não seja esgotada. É importante que eu não viva o burnout materno, né? O baby blue. Então, você tem ali uma série de outras realidades. Isso é verdade. É muito importante que a gente cuide da nossa saúde para que a gente não se esgote. É muito importante que a gente tenha um lar organizado, que a gente tenha um lar de paz, em que as crianças durmam, em que as crianças são bem nutridas, em que elas conseguem se desenvolver no tempo delas cognitivamente. Uma das coisas que eu mais sinto com os meus filhos é que muitas vezes a gente consegue ter momentos familiares de paz. Não é sempre não, tem dia que eles estão tudo em cima do sofá e a gente tá que nem doido tentando segurar todo mundo. Mas muitas vezes nós conseguimos ter momentos de paz, né? Sair em família, estar juntos, ir a uma missa, ir a um shopping, né? E naquele momento a gente consegue ter uma determinada paz, ou mesmo ficar em casa, as crianças brincando, porque o desenvolvimento delas deu certo. A gente conseguiu fazer com que o desenvolvimento motor, cognitivo, de fala deles fosse desenvolvido. Então, por exemplo,
Eu percebo que as crianças que falam melhor quando chegam ali no Terrible Two, né, nos 2 anos, quando elas conseguem expressar melhor aquilo que elas estão sentindo, aquilo que elas querem, mesmo que o que elas queiram seja pular numa piscina perigosíssima, né? Elas ficam um pouco mais estabilizadas. Então, o desenvolvimento, conseguir realizar as coisas, conseguir brincar, né? A diminuição da quantidade de telas. Então, é importante que na nossa casa a gente invista nisso. Crianças mais calmas. A criança, quando ela não vive, quando ela tem uma boa nutrição, ela não vive em pico glicêmico, pico hipoglicêmico, né? Pico hiperglicêmico, depois hipoglicemia. Então, fica enjoada, depois fica hiperestimulada por causa da alimentação, não tem a nutrição adequada, não bate a meta proteica do dia. Né? Quando a criança não tem essa alimentação, é normal que ela tenha maior irritação, ela tenha maior irritabilidade, que ela tenha, ou então uma melancolia maior, ou ela comece a chorar, ou que ela tenha uma crise de choro, porque ela não consegue verbalizar perfeitamente, né, o que está faltando ali nela. A gente já viu que a alimentação ela é muito importante para o desenvolvimento cognitivo das crianças, então para a formação, né, de tudo que elas vão precisar para alcançar a compreensão intelectual e também a coordenação motor, o desenvolvimento corpóreo dela, né? É importante que a criança tenha músculos, que ela seja mais forte, que ela não seja tão frágil, que ela não se sinta tão frágil. Então, todas essas realidades, elas são importantes para que a gente tenha, né, um lar de paz, para que a gente evite o esgotamento materno, o burnout, né? Todas essas realidades que a gente está cansado de saber. Mas, quando a gente foca no discurso, isso é culpa materna. A mãe precisa pensar primeiro em si. Então é a música da Simone Simaria. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? Quando a mãe... Não, eu tenho a mulher falando no TikTok. Para lavar melhor as minhas mãos, para secar melhor a mão das minhas filhas, eu primeiro tenho que secar as minhas mãos, para depois secar a mão das minhas filhas. Isso é um discurso retórico, que é até bonito. Poxa vida, é verdade. Se eu não secar as minhas mãos, em vez de secar as mãos delas, eu vou molhá-las. Ah, então qual é a minha conclusão? Eu tenho que pensar primeiro em mim. Mas, minha gente, se você está dentro de um avião, né? Se você está dentro de uma realidade ali, e você precisa, obviamente, colocar primeiro a máscara em você para depois colocar na criança. Isso não quer dizer que se você só tiver um pedaço de comida, né? Você vai impedir que o seu filho coma, porque você primeiro precisa comer para cuidar dele. Não, pelo amor de Deus, isso é uma loucura. Então, não se aplica a todas as realidades. A história de secar as mãos e colocar a máscara no avião primeiro em você, não se aplica à maior parte das realidades do lar. Se você tem... Eu vi um vestido lindo hoje no centro do Juazeiro, bem baratinho, a coisa mais linda do mundo, um vestido vermelho, numa loja linda, mano, não sei o que, o nome da loja. Tô doida pra voltar lá. Vestido lindo, R$ 89,90, baratinho o vestido. Aí eu olhei o vestido e falei, putz, quero muito comprar o vestido, mas eu tinha que comprar o leite. O leite é R$ 59,90. Ah, não, primeiro eu, tá doida, mulher. Primeiro você, coisa nenhuma. Existe um sacrifício normal que a tua casa pede, porque você é responsável por aquelas crianças e é muito bom ser responsável, é muito bom ser livre, é muito bom não ser submetido pelos vícios, é muito bom não ser submetido pelos impulsos, é muito bom poder racionalmente, né, entregar-se àquela criança. Isso é amor de verdade. Existe, né, uma contrapartida, não deveria ser o motivo do nosso sacrifício a contrapartida, mas a contrapartida existe. A criança olha para você com um olhar mais doce. A criança olha para você e ela começa a crescer em virtude. Deve ser horrível ser mãe no mundo moderno, em que você abandona o filho, seu filho nasce, saiu. Aí você sofre o puerpério, estou sofrendo, preciso ficar sozinha. É assim que você pode, tira um leitinho do peito ou bota a criança na fórmula, joga pra lá, vai sair. Não, porque eu preciso cuidar de mim. Aí depois enfia a criança, 6 meses, pá, vai pra creche. A criança, coitada, ainda tá no período de exogestação, né? Ainda tá no períodozinho que ela precisa estar próxima da mãezinha. Não, bota ela pra fora, preciso trabalhar, preciso voltar a trabalhar. Eu tinha uma professora que dizia, com 1 mês eu tava trabalhando, Deus me livre, não trabalhar. Minha filha, quem disse que trabalhar pro seu filho não é trabalhar? É só porque não tem ninguém te aplaudindo? Né? Então, sai lá, larga o filho, bota no integral, agora bota no judô, agora larga ele lá, vamos lá, que eu tenho que fazer minhas compras, que eu tenho que cuidar da minha unha, que eu tenho que cuidar do meu cabelo, que eu tenho que pensar no meu plano de carreira, agora é a hora de eu pensar no meu plano de carreira para eu subir aos patamares maiores da minha carreira. Né? Mais um curso, mais uma pós-graduação. Tchau, filhinho, dá o lacinho no lençol de noite porque a mamãe precisa ir para a pós-graduação. Aí chega lá com 15 anos, eu tenho uma amiga muito querida, posso até falar o testemunho dela aqui, porque ela dá livremente também, que trabalhou a vida inteira como escrava.
até altas horas da noite, todos os dias da vida. Quando os filhos dela fizeram 18, 19 anos, ela teve um câncer, precisou passar 1 ano em casa. Quando ela foi pra casa, ela falou, eu não conheço meus filhos. Descobriu que a filha estava num relacionamento com um homem casado, descobriu que o filho estava também vivendo relacionamentos espúrios, em depressão. Quando ela parou um segundo em casa, que ela encarou o olho dos filhos, ela disse, eu não conheço essas crianças, eu não conheço esses jovens, né? Então, o que adiantou a carreira brilhante, que vira pó depois que a gente morre, né? Então deve ser muito ruim ser mãe nessa vida moderna. Aí seus filhos crescem, eles não te reconhecem mais, eles são distantes de você, eles não têm vínculo com você, eles não sabem quem você é, vocês não leram um livro juntos durante toda a vida, vocês não sentaram na sala, cada um com seu livrinho igual, compram os livros iguais, cada um com seu livrinho, a família lendo, ouve a voz da mãe, a voz do pai, eu sei quem é meu pai, do que ele gosta. Né? Uma vez eu estava com o Rubinho no Shalom, chegou uma pessoa e disse assim, eu conheço o coração do teu pai, meu filho, uma pessoa mais velha, que era amiga do pai dele, eu conheço o coração do teu pai. Você conhece o coração dos teus filhos conhecem o teu coração? Como é que se faz para conhecer o coração do outro? Convivendo, aguentando a história da convivência tóxica da pandemia, né? Então deve ser muito ruim ser mãe hoje em dia, onde os vícios eles são ditos como virtudes. É cansativo lá. No lar não tem vaidade, não tem ninguém te olhando. Ninguém vai chegar na sua casa e dizer assim, nossa, a criação dos filhos é assim, quando dá certo é, nossa, como você teve sorte. Quando dá errado, você é a louca da mãe que criou desse jeito, né? Então, no lar não tem vaidade, dificilmente você vai ter uma recompensa externa material. Mas a vaidade é aplaudida como virtude. A preguiça é aplaudida como virtude. Ah, eu não quero, tô cansada. As pessoas têm que entender que eu tô cansada dessa cozinha, que eu tô cansada dessas crianças, eu preciso sair para esparecer. Talvez você precise sair para esparecer, mas precisa sair para esparecer todo dia, minha irmã? Não, né? Tem momentos da sua vida que você vai ter que olhar para você e falar o que tem isso aqui, o que tem no meu coração não é burnout materno. O que tem no meu coração é preguiça. Porque se você não pensa dessa forma, o teu coração vai ser comido e você não vai nem perceber. E você não vai nem perceber, né? E você não vai perceber. E aí vai ter um momento que não vai ter mais volta, né? E aí vamos lá, vamos falar sobre os vícios, vamos falar sobre os pecados. Pessoal, o que é pecado, certo? O pecado, deixa eu abrir aqui pra vocês. Lucas, tu me ajuda aqui, por favor, tu liga o drive aqui pra mim. O que é pecado? O pecado, normalmente as pessoas dizem, eu falei também naquela minha aula de castidade, né? Que é o seguinte, tá aqui no celular, é só achar aqui o drive pra mim, por favor. Eu falei na aula pra vocês de castidade bem direitinho. O que é pecado, né? Eu estabeleci pra vocês que era que o pecado não é a lei de um rei tirano, né? Que não era a lei de um Deus, de um homem que diz assim, né? Eu sou o Deus, de um homem não, de um Deus. Eu sou o Deus dessa terra. Agora eu vou criar um bocado de regra aqui, porque meu mundo, minhas regras. Ó, se Deus fosse feminista, né? Meu mundo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. É no Drive, Lucas. É o arquivo que já tá aberto no Drive. E aí, o que acontece? E aí ele fala, ó, se você desobedecer essa regra, você vai ser punido. Para algumas pessoas, isso é o dogmatismo da Igreja Católica, lá da aula de história, né? Na Gênese muçulmana, né? Quando eles explicam a criação do homem, eles dizem o seguinte, que Alá chega pro homem e diz assim, homem, você sabe o que é, né? Sempre tem um jumentinho aqui. Você sabe o que é esse jumento aqui, esse jumentinho, esse bonequinho? Não, esse bonequinho não, esse animal? Aí o homem diz, não. Aí ele diz, você sabe qual é o nome dele? Aí o homem diz, não. Aí ele diz, e você sabe quem sabe? Eu sei. Alá, né? Alá sabe. Então agora senta aí que eu vou te dizer o que é o quê? Qual é o nome de cada animal? Qual é o nome de cada realidade, né? De cada tudo. Eu vou te explicar o mundo, eu vou criar as minhas regras e você vai, né? E você vai obedecer cada uma delas, né? E aí o que acontece? Quando a gente vê essa realidade, a gente vê que é distinta da realidade do Gênese cristão. Então Deus fala, nomeie a criação, porque nós somos capazes de compreender a ordem da criação. Nós somos capazes de compreender a ordem das coisas e o que quebra a sua ordem. Existe uma realidade, existe uma lógica, existe uma natureza que o homem é capaz. O homem é capaz de Deus. Quando a gente vê lá o catecismo, a gente vê essa realidade. Então, não é que o pecado é simplesmente uma regra sem finalidade. Entendam,
muitas vezes na nossa vida, a gente vai precisar obedecer, na docilidade. O documento não está aberto no Drive, é? Traz aqui que eu abro, eu vou abrir. Tá achando? Então, vão ter momentos da minha vida que eu vou precisar responder com docilidade. Então, por exemplo, quando eu decidi viver a castidade, eu contei isso lá na aula de castidade, né? Que eu espero que vocês tenham adquirido como bônus dessas aulas, que ela é muito importante, ela é fundamental, né? Então, quando eu decidi pela castidade, eu não tinha livro, eu não tinha gente para me ajudar, porque a internet não era tão grande, eu não tinha acesso a tantos livros, né? E aí o que aconteceu? Eu falei, não, então se é isso que eu preciso viver para ver Deus, o meu desejo não era viver a castidade, eu não tinha admiração ainda pela castidade, porque é possível ter, é possível admirá-la, né? Mas o meu desejo estava voltado para eu quero ver Deus. Ah, você quer ver Deus, mas você quer ver Deus como? O desejo universal do coração covarde é desejar o fim, não o meio. Então eu desejava ver Deus e desejava assumir também o percurso para ver Deus. Eu sabia que eu não ia ver Deus assim, ó, pá, né? Então eu precisava, um dos tópicos ali que aquela galera estava me falando é que eu precisava viver a castidade. Então eu comecei a viver a castidade por docilidade, graça de Deus, obviamente, por docilidade de coração. Muito mais do que entendimento, né? Muito mais do que razão. Então, naquele momento foi importante. Mas na maior parte das vezes na nossa vida, principalmente porque a gente tem aqui o antídoto, né? A gente tem outros cursos, a gente tem muito acesso à informação. A gente pode compreender a raiz de cada uma daquelas doenças espirituais que são um pecado, para que a gente possa se livrar delas. Então agora, se trouxerem para mim o meu resumo, eu vou trazer para vocês cada um dos vícios que a gente vai trabalhar e eu vou mostrar para vocês que o feminismo aplaude esses vícios, né, como virtude e que nós precisamos calar esses sussurros e criar convicções no sentido de nos cobrar uma vida virtuosa de verdade, nos responsabilizar com uma vida virtuosa. Marília, mas eu vou precisar ser firme comigo? Vai! Você vai precisar ser exigente consigo e complacente com o outro. Você vai precisar trazer para si a responsabilidade pela sua própria vida. Porque uma das coisas que vai nos fazer descer da cruz é essa consciência relaxada que o feminismo prega. O que acontece? Para eles, a vida é vício. E os vícios, eles tornam você, né, eles vão precisar gerar em você um certo convencimento teórico. Porque não adianta eu estar aqui na esbórnia e a minha cabeça está falando assim, Marília, você tá doida? Volta para tua casa, volta pro teu marido, né? Vem honrar e amar a Deus, honrar teus filhos. Pega o seio que teu filho mama e tira da mão dessas pessoas que não te conhecem, que não te amam, querem te usar, né? Então, não dá para eu ficar aqui na esbórnia, na orgia, e com isso aqui na minha cabeça, né? Então eu preciso o quê? Submeter a minha inteligência e a minha razão, criar uma teoria para que o vício seja absolvido. E aí eu vou para a esbórnia, eu vou para a orgia, mas eu penso assim, tá tudo bem, porque isso aqui é o natural. O meu filho tem que entender que as minhas relações com eles também são sexuais. O meu filho tem que entender que a maternidade é sexual, que a maternidade ela é erótica, que a maternidade ela tem um sentido de entrega de corpo, né? Então, a gente vai começar, né, a falar um pouquinho. A gente vai separar essa aula em 2 aulas, porque a gente precisa ter uma aula mais curtinha para caber bem lá na nossa plataforma, né? Mas eu vou começar aqui nessa aula e já no próximo vício a gente passa para os demais, né? Os demais vícios. Vamos lá. Então pronto, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos para a próxima aula direitinho e aí a gente vai começar a falar dos vícios que estão são direcionados pra gente pelo feminismo, pela ideologia de gênero, por todas essas propagandas, né, que a gente vive no mundo de hoje, que são ditas como virtude, mas na verdade são doenças espirituais. Então me aguarda na próxima aula.